É importante você entender o que um PO faz, porque caso você faça qualquer coisa diferente do que as empresas esperam de um Product Owner, isso vai frustrar as empresas. Isso vai comprometer a expectativa delas. E sabe onde que mais as pessoas erram em frustrar essa expectativa sobre o papel do PO? Atuação no microdetalhe. O que é essa atuação no microdetalhe? O que é essa atuação no microdetalhe? É aquele Product Owner que só fica escrevendo história de usuário. Mas, Marcelo, um PO não tem que escrever história de usuário? Sim, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota. Claro que tem que escrever história de usuário. Mas olha só, o que é uma história? Uma história é, na verdade, o quê? Uma pequena especificação de uma funcionalidade, mas essa especificação, ela é produto de algo que o PO faz antes. Conversar com as partes interessadas, entender a experiência do usuário, vislumbrar melhorias nessa experiência do usuário e decidir, tomar a decisão daquilo que tem que ser desenvolvido no produto para melhorar ainda mais essa experiência. Então, quando o Product Owner, ele atua só na escrita e desconsidera entender os processos organizacionais, a experiência do usuário, ele acaba sendo o quê? Com o tempo, um tirador de pedidos. Um garçom de luxo. Por que garçom de luxo? Porque ele fica sendo caro para fazer que tipo de serviço? O serviço leve e traz. Ele vai lá nas partes interessadas do negócio, anota o que elas querem e entrega para os desenvolvedores. Isso é papel do Product Owner? Jamais. O papel do Product Owner, ele tem visibilidade. É um papel de tomada de decisão. Ele precisa se aprofundar cada vez mais na experiência do usuário. E esse é o segundo ponto aqui, que as pessoas erram ao desconsiderar. E isso acaba trazendo frustração para as empresas quando elas estão ali começando a trabalhar como PO. Então, entender essa experiência, os pontos de contato com o produto. E o terceiro ponto é o famoso tirador de pedido. É quando o PO ele se comporta de forma passiva, indo no cliente, indo na parte interessada e somente anotando, sem criticar, sem perguntar, sem procurar entender os processos organizacionais, as áreas, as interações entre as pessoas, a experiência do usuário. E, por trás dessa experiência, quais são, por exemplo, os processos de front stage e de backstage que suportam essa experiência. Então, um Product Owner, casca grossa, bom demais, ele faz isso. Ele tem essas atribuições. E ele faz isso na prática e não fica só olhando para o backlog do produto. Eu tenho uma aluna chamada Érica. Ela fez um curso comigo lá em 2018, 2019. Foi no ano anterior, né, dessa grande reviravolta que a gente teve em 2020. E eu me lembro muito bem que ela era, assim, muito Caxias na hora de fazer o curso. Ela queria entender o detalhe do detalhe. E eu falei assim, caramba, eu nunca vi alguém que está fazendo o meu curso e que quer saber detalhe por detalhe. Eu falei assim, tem algo aí diferente. E eu vou contar para você o que era de diferente. E tudo que eu explicava, ela não se preocupava só em passar pela experiência, em só fazer o exercício. Ela anotava todas as instruções que eu dava para ela. A gente fez ali o curso, ela acabou. E depois, no dia seguinte, ela mandou ali uma mensagem. Marcelo, eu quero te agradecer pra caramba. Eu comecei na minha primeira oportunidade para ser Product Owner e estou usando exatamente tudo aquilo que você me ensinou. É que durante o curso eu falei assim, mas por que você anota tanto? Eu nunca vi ninguém anotar tanto. Eu quero saber, né? Eu estava curioso. Poxa, deixa eu perguntar, né?
Ela falou, não, calma, calma que eu vou te dizer, mas não vou te dizer hoje não, vou te dizer na semana. E ela falou o seguinte, olha, eu anotei, isso ela falou já durante a semana, porque essas orientações que você deu durante o curso estão sendo fundamentais para que eu sozinha possa executar as atividades que você executou com a gente em sala de aula. Criar um backlog, criar um roadmap, criar a visão do produto, todos esses artefatos que fazem parte desse mundo do PO, do Product Owner. Aí eu falei, danada, agora eu entendi o porquê que você anotou todas as orientações. E ela era a pessoa que mais interagia comigo. Me lembro que isso foi lá em São Paulo, né? A gente fez um curso, nesse caso presencial, e foi muito legal essa experiência, né? Porque ela realmente anotava tudo e eu falava assim, caramba, né? Realmente essa daí é dedicada, né? Aí eu entendi. Ela ia pegar e colocar todo esse conteúdo em prática já no dia seguinte. Não tinha escapatória. Ela precisava. Ela estava fazendo o all-in dela. Era tudo ou nada. Ou seja, ela pegou o conteúdo, ela aprendeu, anotou e no dia seguinte já estava aprendendo. E foi o que ela falou. Olha, obrigada, Marcelo, porque eu estou usando isso aqui no dia a dia. É isso que está salvando a minha vida aqui nessa minha primeira oportunidade como PO, como Product Owner.